Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da Páscoa do Senhor, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. E meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje nós vemos os discípulos de Emaús, aqueles homens que caminham tristes, abatidos, talvez sem a própria esperança, porque Jesus havia sido morto. Mas eles têm um grande encontro durante essa caminhada, onde a fé, a esperança, a coragem são reanimados. Eles se encontram com o Senhor. E o Evangelho vai dizer assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, nós vemos nessa passagem que esses 2 discípulos, eles conhecem Jesus, eles eram próximos de Jesus. Na verdade, enquanto eles caminhavam, eles falavam de Jesus, mas o coração ainda estava triste, o coração ainda não estava com Jesus. Eles conheciam, eles falavam, mas ainda não estavam como que nessa comunhão com o Senhor, porque estavam ali decepcionados, tristes. A palavra vai dizer que eles estavam como que cegos. E o Evangelho de hoje nos deixa essa grande lição
de que o mundo não nos segue, que as dificuldades do mundo, as decepções, as tristezas não nos seguem. Porque quando estamos cegos, podemos até falar Jesus, podemos até anunciar Jesus, mas não é com a potência do Espírito, é só da boca para fora. Então nós temos que pedir essa graça que nada nesse mundo nos traga cegueira, mas que estejamos sempre com os olhos e com o coração aberto para ver Jesus, para saber que Jesus caminha conosco na estrada desta vida, para saber e ter a certeza de que Jesus está conosco o tempo todo. E a melhor forma de estarmos nessa comunhão, a melhor forma de estarmos nesta intimidade é como vai lá dizer no final do Evangelho, que ao partir do pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. É na Eucaristia que nós reconhecemos Jesus. É no pão vivo descido do céu, Jesus Cristo, na espécie da hóstia consagrada, é que nós derrubamos toda a cegueira, é que nós nos unimos em comunhão e intimidade com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que as dificuldades, dores, decepções desse mundo nos seguem e nos impeçam de ver Jesus partindo o pão diariamente na nossa vida. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.